para conceder um direito que é com base no tempo e uma certidão objetiva de um comportamento do diretor, ser o diretor que dá essa certidão. Para quê? Para atrapalhar o juiz da execução penal. Foucault dizia que o juiz da execução penal era um filho bastardo, porém disforme da disciplina. E assim, um parênteses nessa sua fala, a gente discute isso assim no presídio, e a pergunta até que a gente escuta, por exemplo, dos colegas agentes penitenciários é assim, não, mas tem que haver a prisão, porque senão a gente não ia ter emprego. Até escutar esse tipo de absurdo. Então, por isso que essa é a primeira mensagem que eu quero passar. É a mensagem da gente se desapegar da própria função, entendeu? Vocês que trabalham com o sistema penitenciário acabam sendo legitimadores de uma coisa que nem vocês acreditam. Então esse conflito que é meu, de um juiz que não acredita, juiz da execução penal, que não acredita na prisão, deve ser de todos. Com certeza. Deve ser um conflito de todos. Então a primeira mensagem que eu quero passar é justamente de que mantenha aceso esse conflito. Vocês não podem ser legitimador de uma coisa que não é boa. Tá? Obviamente que o preso precisa de pessoas como vocês, e está aí a admiração que eu falei no início. A admiração que eu tenho de todo mundo que trabalha de forma humana, de forma solidária com o preso no sistema penitenciário. É uma admiração que eu tenho. Mas se ele não tiver essa autocrítica, ele vai ser um legitimador de tudo isso. E os agentes, autoridades, os agentes públicos, juízes, secretários de justiça, secretários de administração penitenciária, secretários de segurança, gostam do serviço de vocês, porque eles não fazem nada e fica parecendo que vocês são a solução. Só precisa de mais de vocês para a coisa funcionar. Como não tem tanto, não funciona por causa disso. Quer dizer, para eles está ótimo. Então, a minha pesquisa de mestrado, pessoal, foi o seguinte. Eu pesquisando os acordos das decisões de tribunais, eu descobri que 60%, dependendo do estado, 60% a 70% do uso do argumento ressocializador é para encarcerar, para prender a pessoa. Quer dizer, o judiciário ele diz assim, aplica a pena de 7 anos, ela tem direito ao semiaberto. Todavia, aplica o regime fechado, porque é necessário para ressocialização do preso. A prisão nunca funcionou, mas a conclusão está aí, está cheia, todo mundo usando. Assim, essa é engraçada, né? Então, esse discurso ressocializador nasceu assim. O cara estava com... E até hoje funciona desse jeito. O cara estava numa masmorra, de repente ele era nomeado para diretor da masmorra. E aí, sem querer, ele começou a ter contato com os carcerados da masmorra. Vocês sabem que parece que precisa a pessoa ter contato com a prisão para saber que há pessoas presas. Né? Mas é a minha visão também é de preocupação com a atividade de todos vocês que trabalham com o sistema penitenciário. Então eu vou falar do juiz da execução, eu vou falar sempre que eu puder do que eu acho do que vocês podem contribuir para tudo isso. Outra coisa que os juízes da execução penal falam, são contra. Eu dou aula agora de execução penal na Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento do Magistrado, a IFAM, que é da STJ. É um curso à distância, ainda bem, né? Quem me vê, né? Aí o juiz falou, professor, eu estou na dúvida, não sei o que, está tudo errado. A minha admiração por todo mundo que trabalha no sistema penitenciário, por todo mundo que trabalha com isso que chamam de deixa eu terminar aqui. Com todo mundo que trabalha com o que chamam de egresso, tá? Todo mundo que trabalha com essa gente, porque é difícil. O que tem mais acontecido hoje em dia é o abandono. O principal motivo do abandono do discurso ressocializador não foi porque viram que ele não funcionava, tá? Foi porque ninguém precisa ressocializar mais ninguém. As pessoas estão descartáveis, tá? Na época que Foucault estudou lá a sociedade disciplinar, ele estudou a sociedade industrial, a sociedade que vinha de um período feudal para o período industrial, precisava de gente. Hoje em dia tem gente demais. Hoje em dia, a nossa prisão é o cartão de crédito.
Deixa de ter conta, deixa de ter alguma fatura para pagar para ver se você não vai estar excluído da sociedade. Hoje, para estar incluído, precisa ter conta, precisa ter cartão de crédito. E se você vai à falência e não tem mais dinheiro, e vai para sarjeta e vai para a calçada, o seu amigo de ontem vai passar e não vai lembrar de você, não vai querer incluí-lo nem na prisão. Muito obrigado. Qual é o papel do judiciário? Na França, quando aconteceu a Revolução Francesa, um dos estándares era justamente esse. O poder. Eu fiz uma vez essa pergunta, Valmar, aos juízes e questionei eles profundamente. Teve até um professor aqui, Nereu Giacomoli, lá do Rio Grande do Sul, falando que ele leu 15 mil páginas de acórdão numa semana. Ele falou, como que eu consegui ler isso tudo? Não sei. Ele falou que leu. Então, a discussão, o professor pontua aqui o que é o Poder Judiciário e a quem ele serve. Essa é uma reflexão bacana. Toda prisão é ilegal, você sempre coloca isso. E se for pela prisão da LEP, é tudo ilegal. E o professor não está aqui agora, Coene, ele pontuou... Ah, só saiu dali? O senhor pontuou algo aqui na parte da manhã. Vou te chamar para você falar. O professor Coene, o professor Való está pedindo o senhor, por favor, ele já vai embora. O senhor pontuou, vai fugir, que o direito penal deveria ser a última ratio. Então a gente tem que fazer reflexões profundas sobre tudo que está sendo colocado e um repensar do real sentido das nossas vidas, das nossas profissões e no que a gente está depositando a nossa intelectualidade, né? Que eu acho que é isso que a gente tem que... João, falou em Revolução Francesa. Isso. Antes da Revolução Francesa, o legislativo era o próprio rei, tá? O executivo era o próprio rei. A Revolução Francesa criou assembleias, tá? Criou eleições para quem vai ser prefeito, para quem vai gerir a coisa pública, mas não mexeu no judiciário. O judiciário é o único poder que tem o mesmo formato da época da monarquia. A única coisa que muda é o acesso, o juiz não é mais nomeado, mas essa meritocracia que passa pela escola particular, que passa pelo cursinho particular, que passa pela faculdade melhor, que as pessoas não têm acesso, não precisa ser nomeado pelo rei, porque o acesso já está bem limitado. Entendeu? Eu fiz uma cirurgia para colocar uma prótese. Todo mundo fala assim, prótese peniana? Não. É no ombro. Olha, implante capilar. Alessandra de Almeida Figueira, eu sou do patronato Margarino Torres, sou doutorando em Memória Social na Unirio e trabalho há 20 anos no Sistema Prisional do Rio de Janeiro. A questão que eu vou fazer ao senhor é justamente relacionada a essa minha parte de formação acadêmica e o que a gente tem acompanhado também no CASA. Recentemente eu tive no congresso na Bahia e que uma assessora do Ministério Público, ela trabalha com alguns promotores no Rio de Janeiro, informou que não, na hora que o promotor estava que os promotores estão verificando como é que ele vai proceder em relação a um suspeito de algum ato criminoso, eles não levam em consideração nenhum tipo de prova técnica, científica, como impressão digital, nada disso, porque muitas vezes a própria polícia não fez esse tipo de investigação, porque a gente sabe que essa falha já parte do próprio inquérito, né? Boa tarde a todas e todos, meu nome é Monique Cruz, eu sou graduanda em Serviço Social do FRJ, sou do Movimento de Favelas do Rio de Janeiro, fiz estágio 2 anos no Sistema Penitenciário do Rio de Janeiro, e sem medo nenhum, porque na atual conjuntura brasileira e carioca e fluminense, eu não tenho condições de entrar no presídio, que é o que eu gostaria de fazer quando eu me formar, porque não tem concurso e as seleções são do jeito que a gente já sabe. E eu já fui eliminada a partir do momento que eu fiz estágio. Primeiro, é dizer que a sua fala me contempla muito, doutor, porque a gente entra na CEAP, no Rio de Janeiro, a primeira frase que a gente vê gigante na parede é ressocializar para o futuro conquistar. E toda vez é uma gargalhada, né? Porque a gente não pode ficar chorando. Sabe o que os presos escreveram na penitenciária lá em Manaus? Já que veio, seja bem-vindo. É mais ou menos isso. Meu nome é Gregório, sou bacharel em Direito,
e sou egresso do sistema prisional, não precisa guardar as bolsas que eu não vou roubar ninguém. Essa piada é muito ruim, mas enfim. A gente sabe, doutor, que a pena, ela, pelo menos eu estudei isso nos bancos de academia, que a pena tem 3 funções básicas: punir, prevenção geral e recuperação. Que não é recuperação, é inclusão. A maioria dos que estão no sistema prisional hoje sequer foram incluídos. Sequer foram incluídos. Então, mas a gente parte do princípio da recuperação. Reeducação de quem nunca foi reeducado. Mas enfim, a gente vai partir desse princípio. Pois bem, eu vou falando isso com muita tranquilidade, porque eu tenho muita admiração pelo senhor. Não é muito, você sabe disso. Eu vou falando isso com muita tranquilidade, porque eu tenho muita admiração pelo senhor. Não é muito, você sabe disso. Mas eu vou fazer essa provocação e no final eu vou fazer uma conclusão que é bem pesada, inclusive. Mas enfim. Então a gente sabe que a pena, ela tem essas 3 funções básicas. E a recuperação, ela não se dá de maneira nenhuma. A inclusão desse cidadão, ela não se dá de maneira nenhuma. Sabe por quê? Você disse que se dava? Não, nunca se deu. Mas eu disse que dava? Não. O senhor não disse isso. Mas é que, eu, sinceramente, sabe, eu vendo, trabalhando com egresso, trabalhando com pessoas que saem do sistema prisional todos os dias, com a família desses egressos, que saem, por exemplo, de um presídio, que passam 4, 5 anos, isso aqui já foi falado aqui mais cedo, passam 4, 5 anos dentro da unidade prisional, que seria para recuperar e saem sem um documento de identidade sequer. Eu sou gerente de reintegração social do sistema prisional. Na verdade, eu trabalho com o núcleo, né? Nós temos aqui, participando desse evento também, a nossa gerente de Marcial Alagoas. E nós temos aqui também presente a gerente de reintegração social, Shirley Mirelli, que também é gerente de penas e medidas alternativas. E eu posso até passar para vocês como uma luz, uma brecha nessa situação que a gente está vendo, tantas reclamações aqui, é que, de certa forma, a passos lentos lá as coisas estão funcionando. De que forma? Como a lei manda, assim, a gente está conseguindo realmente que as CEAPAs funcionem, que são os centros de medidas alternativas. Márcia Bacaró, sou psicóloga, trabalhei no sistema prisional durante 30 anos, cumpri integralmente a minha pena, né? Hoje eu estou, me aposentei em 2009, mas continuo na militância, né, nessa discussão. E a gente resolveu pesquisar, a gente resolveu ouvir todas as pessoas que têm, de alguma forma, relação com o exame criminológico, né? Desde o juiz da vara de execuções penais, o Ministério Público, os presos, os egressos, os profissionais que ali trabalham, agentes penitenciários, psicólogos, assistentes sociais, médicos, psiquiatras, todo mundo. E, a partir disso, a gente publicou esse livro que foi lançado esse ano pelo Conselho Regional de Psicologia, em agosto, né? Fragmentos de discursos não tão amorosos sobre o exame criminológico. A gente construiu aqui, inclusive, Greg, você reparou, Greg, que o texto da Cora Coralina que você enviou foi lido aí. Falei de você, viu, Não, Luísa? tá aqui, tá aqui. Falei pra ele que você já... Aqui, o professor Rubens Casara, gostaria de consignar a presença aqui de um eminente juiz. Ainda bem que eu falei bem dele, né? Ele vem, né? O Rubens Casara, o nosso juiz aqui, que é do Fórum de Execução de Direitos Foi ele Humanos. que fez a pesquisa dos juízes que acham que fazem parte da segurança pública, lembra que eu falei aqui? Pois é, a pesquisa é do Rubens. Eu queria passar a mão aqui do Dr. Valois, essa simples recordação que é construída com a ideia do Greg. Greg mandou esse poema para mim, aí eu analisei, submetemos aqui ao grupo e construímos esse azulejinho aqui. E veja o que tu me achas aqui dessa simples e singela lembrancinha você levar. O tempo virá, uma vacina preventiva de erros e violência se fará. As prisões se transformarão em escolas e oficinas, e os homens imunizados contra o crime, cidadãos de novo mundo, contarão às crianças do futuro histórias absurdas de prisões, celas, altos muros de um tempo superado. Eu posso ler um poema meu, então? Fique à vontade. Está fechado, Já estou lendo um poema de quem é? Cora Coralina. Eu não sou Cora Coralina, mas eu vou ler um poema meu. Aí a gente fecha.
lembranças de um cárcere sonhado. E se todas essas grades, muros e cadeados, as correntes e as cercas fossem abandonados? Como se o sangue, o fedor e o teu ódio, que também é pesado, já não existissem, tivessem terminado. E se esses corredores estreitos, os gritos e as mortes, fossem um registro apagado, e não estivéssemos tristes, seres humilhados, mas felizes, num museu de ingresso barato, onde chaves e algemas estivessem em vitrines, com um aviso, coisas do passado. O tema de sua palestra será Desenvolvimento do Modelo Nacional de Assistência ao Egresso. Quero deixar registrado, assim, que eu e Leandro ficamos amigos e a gente fica nessa brincadeira, mas assim, nós dois entendemos que quanto mais movimentos e políticas tivermos, melhor. Né? Então, uma vai complementando a outra, que vai complementando a outra. Então, ele me ajudou no Congresso e eu estou colaborando no que posso no simpósio. Então, assim, a gente precisa de mais e mais movimentos semelhantes. Antes de eu começar exatamente a tratar do meu tema, eu quero fazer um pequeno parêntese sobre alguém que mencionou o auxílio reclusão, né? Por uma grande coincidência do destino, a pessoa do DEPEN que foi responsável por fazer uma nota técnica, uma informação, esclarecendo qual é a verdadeira realidade do auxílio reclusão no país hoje, fui eu. Há mais ou menos um ano atrás, uma deputada federal enviou um questionamento lá para o nosso departamento, mais ou menos falando assim: os meus eleitores me questionam o porquê que todos os presos recebem um salário presidiário. E aqui quem tem Facebook, né, e qualquer outra rede social assim, provavelmente já deve ter recebido um e-mail desse, né? E o curioso é o seguinte: o auxílio reclusão ele existe desde a década de 90, mas o pessoal usa para bater no governo atual. Porque o governo atual instituiu o Bolsa Preso, então a pessoa comete um crime, vai para a cadeia e ele recebe tanto de dinheiro, etc, etc, e aqueles dados todos equivocados, né? Pega aquilo lá, lê e sai repassando, sem checar a veracidade daquilo, sem usar do nosso senso crítico. E aí, né, tem todas aquelas histórias que a gente escuta por aí. Vamos fazer um pequeno parênteses para trazer os verdadeiros. Ela chegou, que ela tinha mencionado do auxílio reclusão. Qual é a realidade do auxílio reclusão no Brasil hoje? Nós temos, como o Dr. Maurício Kini falou, esse número de pessoas presas no Brasil ele é mutante, né? Diariamente nós temos pessoas sendo encarceradas e pessoas sendo soltas do encarceramento. Mas hoje a gente tem mais ou menos uns 560 mil presos. Essa corrente ela fala que todo mundo recebe o tal do Bolsa Preso. Não é verdade. De acordo com dados do Ministério da Previdência Social, 6,38% apenas dos internos recebem auxílio do pai. Em razão do princípio da individualização da pena, é aí que entra esse auxílio para os dependentes. Então não é a pessoa que está presa que recebe, são os dependentes. 6,38% dos presos. E o valor? Muita gente fala, 900 e poucos reais, não sei o que, isso é um absurdo, esse governo, etc e tal. Exatamente. Os valores variam de R$38 até 3.000 e alguma coisa. Só que a média é de 180. A média mesmo do auxílio reclusão, que é a maioria, é um valor de R$180 por mês. Eu fui pesquisando que recebe o auxílio de 3.000 e eram pessoas que, quando estavam aqui, ocupavam grandes cargos assim, de concurso, etc., registrados, encarcerados, e aí tem uma recurso um pouco maior, mas a média é 180. Isso contribui mais também. E a gente teve o problema do Casimiro em 1992, em Candiru, onde foram assassinados 111 presos. Quando se candidatou a deputado estadual, com o número do partido e depois o 111. E foi eleito
grande resistência a aplicar recursos públicos na área penitenciária. Ou somente não há ninguém admite. Mas chega para um candidato a governador, que é uma cidadezinha interior, que faz isso, olha, eu vou construir um hospital, você já viu. Maravilhoso. O que a população merece? A população se mesmo chegar na mesma cidade, se eu for eleito, o povo de, sei lá, votem em mim. Se eu for eleito, eu vou construir a maior penitenciária do estado da cidade. É ter campos, e agentes treinados após esse vai receber. De políticas essa. É a primeira vez que órgãos públicos da sociedade civil, operadores do direito, ONGs, se reuniram, sentar e conversar sobre o direito à assistência aos egressos prisional. Isso é inédito, isso é de extrema importância histórica. Porque a gente está gerando um embrião aqui. Eu acredito que daqui a um tempo vai gerar filhos ótimos, filhos. E a gente, se Deus quiser, viver para correr os bons filhos. Vou entrar agora em mais específico. Eu atualmente votado na coordenação de reintegração social do Departamento Penitenciário Nacional, vinculado ao Ministério da Justiça em Brasília. Em razão da minha experiência, eu já trabalhei muitos anos dentro da cidade, já estagiei dentro de unidades, conheço, veio de uma família de policiais, tios, pais, e eu abro para falar de peito aberto e orgulhoso que são policiais diferentes, pessoas com enorme formação. Tive já o prazer de encontrar egressos na rua que, quando descobriam que eu era filho do sobrinho do Adolfo, olhavam para mim, chegavam para mim e falavam assim: seu pai foi a única pessoa que me tratou com um cliente lá dentro. Chama Bruno. Porque, como você bem falou, a gente está trabalhando com preconceito. O preconceito é muito enraizado. Enraizado em que sentido? Quando você vive uma situação, você forma um conceito. Né? Eu vivi uma situação na pele, eu mesmo sei o preconceito, você vive aquela situação. Você já projeta um valor realmente negativo, né? Porque ninguém fala preconceito positivo, preconceito bom. Assim, conceitos, né? Demais, né? Tá vindo na sua direção alguém negro, camisa do Corinthians, escuro, pronto. Né? Isso é um preconceito. E tem vários outros, vários. Preconceito é um negócio complicadíssimo. E a sociedade brasileira, infelizmente, é preconceituosa assim. Né? A gente fala, não, nós não somos preconceituosos, no Brasil não tem crimes raciais, brigas religiosas, etc. e tal. Infelizmente, as pessoas que falam isso ainda não abriram seus olhos para a realidade. Infelizmente. Mas eu tenho fé de que um dia vão abrir. Isso. É lógico também, Bruno, que a gente não pode ser ingênuo. Existem desvios comportamentais graves. Existem psicopatias, existem psicopatas, psicóticos, etc. Muito provavelmente deve ter algum psicólogo ou psiquiatra aqui na plateia, tem? Eu agradeço o convite e agradeço de coração pela atenção de vocês. Muito obrigado. Boa tarde, Marilena Nascimento, eu sou missionária da Convenção Batista Carioca e da Associação Luz da Liberdade. Eu queria saber qual é a política para egressos estrangeiros. Nós temos mulheres. Nós fizemos todo um recorte, lógico, a minha equipe, a gente está desenvolvendo desde janeiro desse ano, então imagina o tanto de material que a gente já produziu e tudo que a gente já fez. O que eu expus aqui foi 10%. Porque a gente tem uma restrição de tempo, né, que é benéfica para o andamento dos trabalhos. Mas nós já identificamos a necessidade do recorte de gênero, porque as características da mulher presa é diferente dos homens e as necessidades da mulher, da egressa, é diferente dos egressos. Então nós já identificamos o recorte de gênero, com as carências específicas, e também dos presos estrangeiros. Uma boa noite a todos, muito obrigada, vocês me fizeram muito feliz hoje.